Olá, sejam muito bem-vindas à nossa jornada quebrando os padrões no amor. Eu me chamo Thalita Martins e eu serei sua mentora e sua terapeuta nesses 5 dias. Se você não me conhece, deixa eu falar um pouquinho aqui para você. Eu vivi 2 casamentos totalmente abusivos, totalmente agressivos, totalmente tóxicos. Nos meus 2 relacionamentos, eu vivi exatamente as mesmas coisas com personagens diferentes. Foi aí que eu decidi começar a estudar psicanálise. E no estudo de psicanálise, eu consegui compreender que eu era uma pessoa totalmente doente e dependente emocional. E a dependência emocional me levou a aceitar condições dentro de uma relação a qual me adoeceu e, consequentemente, levou ao adoecimento da minha filha também, que eu coloquei para viver dentro dessa situação. E com o passar do tempo, com muita terapia, busca de muito autoconhecimento, eu pude me libertar, identificar que o problema não era os homens que eu escolhia para minha vida, mas sim o padrão mental que eu carregava e que me levava a escolher sempre o mesmo tipo de homem. Podia até aparecer e surgir homens bonitos, interessantes, pessoas incríveis na minha vida, mas não era esse o padrão que a minha mente buscava e queria trazer para a minha vida. Eu pude perceber que nos relacionamentos o relacionamento ele não reflete o que eu quero. O relacionamento reflete exatamente o que eu sou e o que está programado na minha mente. E a minha experiência de vida levou eu ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal. E assim, com a minha experiência, eu comecei a atrair também mulheres para os meus atendimentos que passaram e passam tudo o que eu já passei e o que eu pude suportar e recuperar e curar na minha vida. E hoje, a minha maior missão é poder ajudar as mulheres a saírem desses tipos de relacionamentos e desenvolver nelas o poder pessoal para que elas possam viver suas melhores versões, o que há de melhor dentro de si. Hoje, meu intuito é fazer com que as mulheres não terminem seus casamentos. Não, eu não sou a santa descasamenteira, mas se para poder viver o melhor, ela precisa estar longe de um abusivo, de um agressor, de um tóxico, que assim seja, que eu possa encorajá-la, que eu possa mostrar para ela que ela sim tem condições de viver sim o melhor todos os dias, assim como eu venho vivendo o melhor todos os dias. E, e é por isso que eu criei essa jornada, porque eu quero mostrar um pouco para vocês do que eu sei e do que eu conheço na prática, na vida, no dia a dia, tá bom? E nesse primeiro vídeo, eu quero falar para vocês sobre o padrão que você não vê. Porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, quando a gente fala de relacionamento tóxico, relacionamento agressivo, a gente não costuma ver o que de fato está por trás disso. A gente muitas das vezes apenas quer se vitimizar. A gente quer chegar do lado de cá e falar, mas o meu companheiro faz X, Y, Z. Porque eu fiz isso por muito tempo. E eu falava, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo, mas ele faz aquilo outro. E eu vivia o papel da vítima. E, na verdade, eu nunca fui vítima.
Thalita, mas você não disse que vivia um relacionamento abusivo, agressivo, tóxico? Então você apanhava? Apanhava. Mas você não era vítima? Digamos que de uma forma indireta, sim. Diretamente, não. Eu era vítima, mas eu era vítima de mim mesma. Porque a minha mente me colocou para viver o relacionamento que eu estava vivendo. A minha mente me colocava para viver os relacionamentos que a minha mente queria que eu vivesse, porque era uma programação interna que já tinha, porque era o conceito que eu tinha de vida, de relacionamento, de merecimento. Então eu estava vivendo exatamente o que estava dentro de mim. Eu queria uma coisa, mas a minha programação mental me trazia outra. E nunca minha vida iria mudar só eu querendo ser feliz nos relacionamentos. Só eu querendo viver uma história de amor. Minha vida nunca ia mudar eu querendo ou pensando que eu achava que eu era merecedora de algo bom. Então, hoje eu quero falar para vocês que o que são os padrões emocionais. Os padrões emocionais, eles são programações que a sua mente entendeu que você precisa seguir. É uma programação que não importa o que você faça ou o caminho que você queira percorrer, ela sempre vai voltar para aquele padrão se não houver uma mudança genuína e contínua. Você prestou atenção no que eu falei? Uma mudança genuína e contínua. Não é você sentar num divã, fechar os olhos e fazer uma sessão de hipnose e pronto, é aquilo passar. A sua mente, ela precisa mudar o conceito que ela tem sobre relacionamento. E geralmente os padrões, eles vêm se formar a partir das experiências reais que você tem. Experiências essas que você viu, que você presenciou e a qual você esteve inserida na maior parte do tempo da sua vida. Por exemplo, uma mulher que hoje sofre agressões domésticas, ela pode olhar e falar assim, mas meu pai não fazia isso com a minha mãe. Mas se talvez a sua experiência doméstica, você está vivendo com um agressor, porque você é dependente emocional, porque você viu sua mãe sendo uma dependente emocional, você só está mudando o personagem, que é um agressor, mas você está dentro de um ciclo de dependência emocional e não consegue sair. Percebe? O padrão, ele não é a cópia do que você viu dentro da sua casa. Não. O padrão é programação. Então, você precisa saber identificar a programação. Porque às vezes você olha e fala assim, Thalita, mas eu sempre me envolvo com homens que são extremamente agressivos. Mas a minha mãe vivia com meu pai e eles eram tão bons um com o outro e não tinha agressividade dentro da minha casa. Só que você vive com homens agressivos porque será que você não tem um padrão de dependência emocional que leva você a depender desses homens agressivos, porque exatamente você viu dentro da sua casa dependência emocional? Sua mãe sendo aquela mãe que abandonou o emprego, abandonou os estudos para se dedicar à família, porque ela era uma dependente emocional. E aí você aprendeu a ser dependente emocional e você replicou isso na sua vida. Só que aí a dependência sua emocional te levou no primeiro relacionamento com um homem agressivo. E ali você criou um vínculo
com a agressividade, levando você a aceitar todo tipo de relacionamento agressivo por causa da dependência emocional. Vocês percebem que é bem complexo? Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente não pode simplesmente sentar com uma pessoa que vive um relacionamento tóxico, abusivo e agressivo e simplesmente falar para ela: sai desse relacionamento. Ela pode até sair, só que sabe o que vai acontecer? Amanhã ela vai encontrar outro e vai viver a mesma coisa. E aí ela vai reclamar dos mesmos problemas. E aí ela se separa. E depois de amanhã, sabe o que acontece? Ela vai encontrar outro. E o problema só vai aumentando, porque o nível do padrão, ele perpetua e aumenta. Porque a tua mente tem um padrão, e ali você confirma o padrão dentro de um relacionamento. Você vive aquele relacionamento e sai dele. E aí a mente entendeu que aquilo é um padrão, ela vai criar um outro mais forte, um vínculo mais forte. E assim os relacionamentos só pioram, porque a mente está estabelecendo aquele padrão cada vez mais forte. E isso acontece para o lado negativo, mas também para o lado positivo. Quando você consegue reprogramar o padrão que existe na sua mente, quando você escolhe um relacionamento, esse relacionamento vai ser bom. E se não dá certo, que tudo bem não dar certo, que às vezes as pessoas podem mudar de visão, podem querer seguir caminhos diferentes e tá tudo bem, você vai sair daquele relacionamento e vai para um outro. Porque você fala, não posso aceitar menos do que aquilo que ele me deu. Percebe? Aí você vai para um outro relacionamento melhor. Aí às vezes pode não dar certo, que tá tudo bem não dar certo. Gente, não dar certo, quando eu falo, é sobre não viver o felizes para sempre, né? Porque todo relacionamento dá certo. Até os abusivos, os agressivos, os tóxicos, deu certo. Porque você viveu exatamente o que era para ser vivido. Percebe? Então, veja bem, os padrões nos relacionamentos, eles vão se formar a partir das experiências que você teve com o relacionamento, principalmente na sua infância. E eles vão se aperfeiçoando com as experiências que você vai tendo ao longo da vida. E a sua mente vai criando um caminho neural para relacionamento. A nossa mente, nós temos o que nós chamamos de neurônio espelho. Como o próprio nome já diz, ele vai espelhar algo que já existe dentro de você. Então, todo tipo de relacionamento que você tem está espelhando o que de fato existe dentro de você. Então, é por isso que você não tem dedo podre, é por isso que não é azar o que você vive, não é. O que você vem vivendo é exatamente o reflexo dos seus neurônios espelhos que precisam repetir uma programação interna. Isso é padrão. E não é fácil, simplesmente, sentar na frente de um terapeuta, ele mostrar para você o seu padrão, e você falar, agora eu mudo, e simplesmente achar que é possível mudar do dia para a noite. Isso requer que você reprograme sua mente e sustente uma nova programação. Assim como levou tempo para você estabelecer um padrão, não foi do dia para a noite, não pensa você que você viu um relacionamento e falou, relacionamento tem que ser assim. Não, não é assim. A mente, ela leva um tempo para estabelecer um padrão, assim como ela leva um tempo para estabelecer um novo padrão. E enquanto você não mudar a programação, sim, os ciclos vão repetir nos relacionamentos. É por isso que o autoconhecimento ele é fundamental na vida das pessoas. Porque não adianta só querer
e falar, não, dessa vez vai, dessa vez eu vou mudar, dessa vez eu encontrei o cara certo, dessa vez a minha vida vai ser diferente. Não adianta somente falar. Se você não tiver o autoconhecimento para saber identificar o que de fato é o padrão que você vive e tiver um suporte por trás para poder restabelecer um novo padrão, você vai continuar repetindo ciclos. E isso não é azar, isso não é dedo podre, é falta de autoconhecimento. É falta de um olhar diferenciado para a sua vida e para os seus relacionamentos. Então, na jornada de hoje, eu quero deixar uma reflexão aqui para você. Eu quero que você pense profundamente. Eu quero que você busque aí dentro de você o que realmente leva você a viver o que você tem vivido. Porque você não tem atraído o que você quer. Você está atraindo o que está programado dentro de você. Essa é a verdade. Você está atraindo a programação que está dentro de você. Então, eu quero que vocês se pergunte e se questione o que está dentro de mim. Para esse primeiro dia, eu quero que você faça esse questionamento. Qual é a programação que está dentro de mim? Porque no segundo dia, eu vou mostrar para vocês os vícios nos relacionamentos que verdadeiramente doem. E é o que realmente te faz buscar isso no padrão negativo. Eu vou mostrar para você. Você não pode perder o vídeo de amanhã. Eu vou mostrar que você está viciada em sofrer. No terceiro dia, eu vou mostrar para você os padrões que estão destruindo sua vida amorosa. E aí eu quero te apresentar também quais são os padrões que existem. E talvez você comece a identificar. Então agora eu sei qual é o meu padrão. No quarto dia, eu vou te mostrar como quebrar esse padrão. O que você tem que fazer para que esses padrões sejam quebrados de fato. E no último dia, como se tornar uma mulher consciente, uma mulher que escolhe de verdade o que precisa escolher. Ok? Então, eu tenho para vocês uma jornada incrível, maravilhosa, e que eu tenho certeza que a partir de hoje nada mais será como antes. Porque aqui você já tomou consciência. Você entendeu que você não é uma vítima, entre aspas, do acaso, da situação, dos acontecimentos, mas você é resultado daquilo que já está dentro de você. Então, no vídeo de hoje, eu quis trazer um incômodo para que você comece a se mexer. Você fala, não, tem alguma coisa de errado, então era comigo. Eu preciso, então, melhorar eu como pessoa. Eu não tenho que querer um homem melhor, porque querer um homem melhor não vai trazer o homem melhor para você, só vai trazer os mesmos tipos de homem, enquanto você não mudar o seu padrão. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Compartilhe com alguma mulher que você conhece. Me ajude a levar essa mensagem para outras mulheres. Compartilhe com pelo menos 3 mulheres. Porque às vezes nem elas sabem que elas estão vivendo um padrão. E muitas das vezes, gente, padrões estão sendo construídos agora, dentro de uma relação. Às vezes a pessoa está exatamente, ela viveu uma situação num relacionamento anterior, a qual ela aceitou, ela acreditou que era merecedora daquilo, e ela está vivendo agora num outro relacionamento. E o padrão foi construído do relacionamento anterior. Então as pessoas precisam ter essa consciência. As mulheres precisam receber essa mensagem. E eu conto com você para compartilhar essa mensagem, tá certo?
Um grande beijo no seu coração e eu espero vocês amanhã aqui neste mesmo horário e neste mesmo canal. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.